João Baltazar e esse é o Onverso. No final do ano passado eu fiz uma viagem rápida para São Paulo. Como costumo fazer em qualquer pequena viagem, fui procurar um lugar para beber cerveja metida. Olhei um pouquinho no celular e ali achei o bar da cervejaria Dogma. Chegando lá, não fui lá muito bem atendido. Acho que o pessoal não soube explicar aquela chatice tradicional em alguns lugares de ter que pegar ficha antes de pedir. E quando pedi, recebi uma sour de framboesa que estava ótima. Ótima mesmo. Mas R$17 por 180 ml, algo consideravelmente acima do que eu pagaria em Floripa. E foi aí que eu lembrei da minha cervejaria favorita em Floripa. Floripa não, né? São José, na verdade. Ou como está no site deles, Cobra Sorro. Essa cervejaria é a Armada Cervejeira, que eu ainda vou recomendar algumas vezes nesse episódio. Eu sentei para falar um pouco sobre a história da cervejaria Armada com o Fabito, um dos fundadores e amigo meu de longa data, e a gente acabou conversando não só sobre a Armada, mas sobre toda a história da cerveja artesanal em Floripa. E como descreveu o Fabito? O Fabito é nerdão mesmo, engenheiro, mas ao mesmo tempo ele poderia ser eleito vereador ou deputado sem muita dificuldade, já que ele tem um estilo de conversa fácil. Mas quem que sou eu pra falar dos outros que tem um jeitinho falador e conversa fácil? E pouca gente sabe, mas o movimento da cerveja artesanal em Floripa não começou em um bar, começou em uma padaria. A padaria Metrópole ficava na Lauro Linhares, coração da Grande Trindade. A padaria tinha uma variedade de cervejas artesanais e importadas, algo que já seria incomum em uma padaria hoje, mas na época era completamente estranho. Essas cervejas diferentes transformaram o lugar em um pequeno ponto de encontro dos apreciadores de cerveja. E aos poucos esses encontros foram crescendo, principalmente virando um lugar em que os cervejeiros caseiros, daqueles que faziam em panela na sua própria casa, poderiam trocar experiências, receitas, etc. Não deve ser exagero meu dizer que essa padaria deve ter formado mais cervejeiro caseiro do que qualquer escola especializada no Brasil. A história do Fabito com cerveja artesanal e, por consequência, a da Armada também passou por ali. E aí, até o dia que eu fui tomar um café da tarde nessa padaria e tinha um cartazinho dizendo: aprenda a fabricar a própria cerveja. E eu lembro que me fascinou, nem nunca remotamente tinha me passado pela ideia de que eu poderia fazer isso, né? E aí, comentei com o meu roommate na época, no caso, você. No caso, eu. E a gente falou, cara, porra, tem um anúncio lá na padaria dizendo: venha aprender a fabricar cerveja. Tipo, vamos lá ver. E na época eu não tinha a menor pretensão de fazer, na verdade. Eu imaginei que era um processo super complexo. E naquele pensamento mais bêbado do mundo, do tipo, dizia no final que ia ter degustação e tudo mais. Aí eu comentei contigo, vamos lá ver como é que rola. Na pior das hipóteses, né? Tipo, na pior das hipóteses a gente vai beber e se divertir, né? E aí nós fomos, né, com um grupo de colegas. E eu cito sempre até hoje, assim, o momento em que eu mudei a ideia, assim, entre... Tipo, eu não tô aqui só pra beber, de fato, talvez eu possa sair daqui fazendo cerveja. Foi quando eles nos serviram uma cerveja, né? E na época nós estávamos gostando muito de cerveja escura. E eles serviram uma cerveja escura e ela tava maravilhosa. E aí eu puxei um dos instrutores, né? Cara, essa cerveja tá muito boa, assim, tipo, quanto tempo você estudou e, né, tipo, quanto tempo você praticou, quantas você fez antes de chegar nesse resultado? E ele respondeu assim, meio de forma desleixada: cara, essa aí é a segunda que a gente fez. Tipo assim, a gente nem domina nada ainda e já fez uma cerveja incrível dessa. Aí eu lembro que nesse momento acendeu a luzinha e eu pensei assim, cara, não, então acho que dá, acho que é pra mim isso aí. Desse primeiro workshop surgiram vários novos cervejeiros, incluindo eu e o Fabito, que formamos a Baltrish. Alguns anos se passaram, e enquanto eu virei faxineiro da dupla, o Fabito nerdeou muito mais sobre cerveja. Estudou pacas, fez uma porrada de estilos, virou jurado internacional de concursos. E arranjou outros nerdões de cerveja que criaram todo um ecossistema cervejeiro em Floripa.
E aí entra a Serva Catarinense, né? Que foi uma associação que nasceu na padaria. E a Serva Catarinense tinha os encontros, né? Que eram quinzenais. Nesses encontros, os cervejeiros levavam, né? Suas cervejas para os outros provarem. Enfim, era uma grande confraternização. Que a gente conhecia pessoas e podia tomar cerveja dos outros, né? Uma coisa mágica daquela época é que a gente não tinha muito acesso a cervejas diferentes. Então, quando chegava um cervejeiro e dizia, cara, eu fiz aqui uma Flanders Red Ale. Caramba, nem nunca tomei isso, né? Então, legal, é uma oportunidade que eu tenho de tomar. Hoje em dia, qualquer esquina que você vai tem todos os estilos possíveis de cerveja. Então, nada é muito uma novidade, né? E nesses encontros, eu conheci alguns amigos. Um deles convidou, o Ronaldo, né? Hoje da Bruxa. Convidou, cara, na semana que não tiver encontro da Serva, que tal a gente ir lá pra casa, fazer um encontro, né? Com uma galera mais chegada, mas com um enfoque um pouco mais sério de estudo, né? Vamos fazer um grupo de estudos, se aprofundar em alguns temas, fazer algumas degustações, enfim, entender de estilos, etc, né? O Ronaldo brinca até hoje que nós acabamos fechando um grupo de 10 pessoas, porque era o que cabia em volta da mesa dele. Então a gente formou o grupo de estudos e foi uma experiência muito legal. Aí, eventualmente, a gente deu um nome pro grupo, que ficou de Armada Cervejeira, mas a gente também não tinha nenhuma pretensão comercial. E aí, nesse meio tempo, um dos colegas nossos, o Rubens, né, que hoje é da cervejaria Estepô, ele tinha um equipamento um pouco maior na casa de praia dele. E ele não tava assim com tanto tempo, né, o equipamento tava subutilizado. Aí um dia, num encontro desses, ele soltou na mesa pra nós e falou assim, pessoal, eu tô com um equipamento grande lá em casa, vocês não estão afim de pegar esse equipamento aí, colocar num galpão, daí todo mundo brinca junto aí com o equipamento e tal. E aí alguém veio com a ideia, falou assim, não, pessoal, se a gente vai pegar esse equipamento, tirar da casa de praia, botar num galpão, a gente vai registrar isso aí como uma cervejaria, a gente faz um bar simples, né? A gente tinha conhecido algumas cervejarias no exterior que eram muito simples, assim, era um equipamento e um balcão de bar e nada mais do que isso. A gente falou, a gente pode fazer alguma coisa nesses moldes, né? Um bar sem cozinha, sem nada, com horário de abertura, inclusive, bem restrito, só quando a gente, né, tipo, que não for atrapalhar a nossa rotina. E vamos abrir, legal, vamos fazer. E assim foi, a gente alugou o imóvel no Cobrasol, nosso investimento inicial foi basicamente só construir o bar, né, que era bem simples, inclusive, né, e nós abrimos, né, mas assim, sem grandes expectativas, a ideia era mais se divertir, né, fazer uma coisa, cervejas que nós gostávamos, e a gente embarcou nessa, e foi muito legal, assim, tipo, eu sabia que teria um público meio cativo de amigos, pessoas que nós conhecemos, mas o negócio foi tomando uma proporção muito grande, assim, né, tipo, nós abrimos no começo sexta e sábado, e as sextas eram extremamente lotadas, assim. Aí nesse processo, o Ronaldo, da Bruxa, né, e aí o Rubens e o Paulo, dois irmãos da Estepô, eles que já tinham desde sempre, né, essa ideia de abrir uma cervejaria, eles viram como as coisas estavam funcionando na Armada e resolveram arriscar, abrir as próprias fábricas deles, né. Eu considero tudo fábrica irmã, assim, né, tipo, a gente tá trocando figurinha, conversando todos os dias, enfim. A minha ideia original do episódio era falar de como Floripa é o melhor lugar para tomar cerveja, anunciar a Armada na ilha e um abraço. Eu tava aqui quase bradando que Floripa é um dos melhores lugares do Brasil para beber cerveja, até que me ocorreu uma expressão: fruquismo. Calma que eu explico. Poucas coisas são tão inerentes à experiência de ser florianopolitano, seja ele florianopolitano natural ou abraçado, radicado, quanto a experiência de ouvir que tal coisa lá no Rio Grande do Sul é a melhor coisa do mundo. Tem até uma anedota recorrente que diz: tal coisa X é a melhor coisa do mundo, e quem sabe até a melhor do Rio Grande do Sul. Uma das coisas que eu cresci ouvindo que é a melhor parada do mundo é o Guaraná Fruc. Tinha uma explicação porque a fonte da água vem de tal fonte que é mais pura do que qualquer geleira nórdica e etc e tal. Eu acho que eu só tomei o tal do Guaraná Fruc quando eu tinha uns 25 anos. E é um Guaraná genérico doce pacas, como vários outros do Brasil inteiro. E demorou pra cair a ficha que dizer que Fruc é o melhor do mundo é só um apego exagerado de um produto local. Uma fuga da realidade pra dizer que as coisas da sua infância foram melhores, ou até que a sua vida hoje é um pouquinho melhor do que a vida de alguém que mora num outro lugar bem distante. Se você já falou com algum maranhense, ele tende a descrever o Guaraná Jesus como se a existência desse refrigerante fosse um prenúncio da volta do próprio Jesus. E aqui na Ilha Imediações não é diferente, pô. Ao falar com o manezinho, ele tende a descrever o Guaraná Pureza com um carinho todo próprio, algo que nem é tão comum ao Ilhéu. Já começa que ele vai chamar de
uma purezinha, muito meigo, muito simpático. Isso que eu passei a chamar de fruquismo. Essa sensação de algo que é próximo a nós deve ser a melhor do Brasil ou do mundo, mesmo sem muita evidência para chegar nessa conclusão. Então, eu parei para pensar. Será que eu estava frucando indiscriminadamente ao dizer que Floripa é um dos melhores lugares do Brasil para tomar cerveja? E, para não cair no risco de falar com a mesma soberba de cerveja que eu ouvi falar a minha vida inteira sobre N assuntos, incluindo refrigerante, resolvi tentar comparar a minha percepção com uma percepção mais próxima da realidade, ou pelo menos com a percepção de outras pessoas que manjam mais do que eu. E se é para conversar com alguém, vamos conversar com alguém que conhece bastante. Meu nome é Edson Carvalho e eu sou viajante cervejeiro. O Edson é produtor de conteúdo, sommelier de cerveja e viajou o país inteiro atrás de cerveja boa. O país inteiro mesmo. Isso inclusive virou um livro, chamado De Carona até o Próximo Bar. Eu pedi para ele falar um pouquinho dessa viagem antes de falar sobre fruquismo. Cara, o plano inicial, bem na verdade, era viajar. Mas precisava ter algum motivo para poder sair de um trabalho que eu tinha certo. Enfim, e continuar gerando algum tipo de renda enquanto eu viajava. Então eu queria viajar pelo Brasil, porque esses tempos que eu morei fora, eu conversava com outras pessoas de fora que conheciam mais o Brasil do que eu. Aí eu decidi que eu ia viajar por todos os estados do Brasil antes de sair de novo do Brasil. Então eu comecei o projeto sem muito plano e sem muita ideia de quanto tempo isso levaria. Eu imaginava que eu ia viajar o Brasil inteiro em 1 ano e no final das contas foram 2 anos e meio aí na estrada direto. 2 anos e meio de estrada direto. Isso. Cara, tu viajou todos os estados da federação? Todos os estados. Teve, por exemplo, alguma cidade que tu disse eu queria ter ido e não deu? Cara, teve vários lugares que eu quis conhecer e não fui, mas que eu não fui porque não tinha nada relacionado à cerveja artesanal. Como eu tava viajando, mas dentro de um projeto para visitar cidades onde tinha pelo menos um bar de cerveja artesanal. Esse era o teu, digamos, o teu limiar, assim. Isso. Bar de cerveja artesanal. A ideia não era cervejarias, por exemplo, eu visitei muitas cervejarias, mas o objetivo principal era mostrar para quem me acompanhava que em todos os estados do Brasil, pelo menos um lugar você ia tomar boa cerveja. Isso é uma missão de Deus, basicamente. Isso é uma nobreza, né? Dizer assim, não, peraí, aqui tem, aqui também, aqui não tem. Utilidade pública. Que ano foi esse? Isso foi dia 1º de maio de 2014, que eu dei o start na viagem. Escolhi bem o dia do trabalho propositalmente. Até novembro de 2016. Cara, tu já bebeu o Guaraná Fruc? Já. No Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, exatamente, né? E o Guaraná Fruc é o melhor Guaraná da história do universo? Não, de jeito nenhum. Na sua opinião. Pra mim, não tem nenhuma relação nem emocional com esse Guaraná. Nem emocional, você não vê uma memória boa assim, né? Não, eu experimentei Guaraná Fruc porque eu tive lá, eu nem sabia que existia antes de ir pro Rio Grande do Sul. Tu já bebeu pureza? Já. E pureza você acha melhor que Fruc na sua memória? Memória afetiva, sim. Memória afetiva, né? Residindo aqui. Escolhi Santa Catarina como minha casa, né? Eu sou paranaense e agora moro aqui. O que eu chamo do fruquismo, assim, a mania de querer dizer que a gente é o melhor do mundo, o melhor, né, do estado, ou qualquer, né? Se você tá muito mal, você fala que você é melhor do estado. Se você tá melhorzinho, você fala que é melhor do país. E se você é gaúcho, você fala que é melhor do mundo. Na sua opinião, quais são as melhores cidades do país para beber cerveja? Cara, essa é uma pergunta bastante difícil. Mas eu vou começar com Florianópolis como uma delas, até porque eu tô já há alguns anos aqui e super envolvido na cena cervejeira daqui. Curitiba é uma cidade que tem muita opção legal para tomar cerveja dentro de um custo-benefício que me agrada. Eu pergunto, né, em termos de variedade, qualidade, preço. Florianópolis, Curitiba, mais algumas. Pois é, cara, um lugar que eu gostei bastante e talvez tenha a ver com algo que foi surpresa pra mim durante a viagem foi Recife, porque Recife na época, cara, eu passei por lá, era 2015, se eu não tô enganado,
ou começo de 2016, e ainda era em outros estados próximos a Pernambuco, no Nordeste, ainda era muito fraco a questão da cena da cerveja artesanal. E quando eu cheguei lá, a coisa tava explodindo, assim. Tinha... Claro, não dá pra comparar com o Sul e Sudeste, mas comparando com os outros estados do Nordeste, na época, poucas cervejarias em outros estados, e lá já tinha 3, 4 cervejarias e vários bares de cerveja artesanal. Por comparação, cena de cidades como São Paulo, Rio, elas são boas, apenas mais caras, ou elas ainda faltam